Muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos iluminando na noite de hoje, nos nossos encontros semanais. E hoje estaremos ouvindo, as reflexões que vão ser feitas pela nossa querida irmã Kátia Guerreiro, que vai falar sobre o esquecimento do passado. Então, que nós possamos estar sendo envolvidas em muita luz, em muita paz, e que nossas mentes possam ficar receptivas às reflexões que ela vai nos trazer. Mas antes, vamos fazer a nossa mentalização para o nosso planeta. O planeta Terra, que é a nossa casa, que nos abriga. Então, precisamos muito de fazer essa corrente de oração para elevar a vibração planetária, que com certeza faz toda a diferença. Então, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da humanidade, do nosso planeta, nos fortalecendo, nos amparando, que o governador da terra, o Mestre Jesus, possa estar cada dia mais nos envolvendo, nos fortalecendo. Misericórdia, Senhor, pelas nações, as nações que regem as pessoas, a humanidade, que está também passando por dificuldades e muitas turbulências políticas, econômicas, sociais. Vamos orar, rogar a Deus que ampare cada dia mais o nosso planeta. A Mãe Terra, que nos acolhe, que todos os dias nos dá a prova da fortaleza, do recomeçar, a natureza principalmente, que está sendo tão devastada, mas mesmo assim ela demonstra a força que tem no renascimento, mostrando ao homem que a vida é muito importante e que a vida não cessa, mesmo sendo atingida por tantas catástrofes, por tantas situações, como a poluição, o desmatamento. Então, vamos orar pedindo de coração que Deus, nosso Pai Criador, esteja conosco, envolvendo o nosso planeta em muita luz, em energias do bem, para que possamos continuar nessa caminhada evolutiva do Espírito que é imortal. Então, é com essa energia, com essa sensação de amor nos nossos corações, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje e passo a palavra agora para a nossa querida irmã Kátia Guerreiro. É com você, Kátia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiverem assistindo o nosso vídeo no nosso canal Jesus e Jacó Casa de Irmãs, sejam muito bem-vindos. E no mês de abril nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. E na noite de hoje serei eu que conversarei com vocês a respeito do tema esquecimento do passado. Então, é um tema interessante, e que nós espíritas temos entendimento perfeito disso, ou pelo menos precisamos ter esse entendimento perfeito, Então, para a gente falar de esquecimento do passado, a gente precisa aceitar primeiro a reencarnação, e é por isso que é mais fácil para nós espíritas, que entendemos a reencarnação como fato,
que é uma das premissas do Espiritismo, é que entendemos com mais facilidade a necessidade desse esquecimento do passado, né? Então, cada um de nós, na verdade, já esteve reencarnado inúmeras vezes, né, em corpos materiais diferentes, filhos de pais diferentes, em famílias diferentes, local, épocas diferentes, né? Mas tivemos sempre as mesmas necessidades materiais, os anseios, os desejos, né? Convivemos com diversas pessoas, tomamos decisões acertadas, erradas, né? Mas tudo isso aconteceu de diversas e diversas vezes, somando experiência a cada um de nós, né? Somando lições que são incorporadas e nunca, na verdade, perdidas, né? E por que nós esquecemos essas lições? Porque Deus é imensamente sábio, tá? E sabe muito bem o que é melhor para nós, que somos como crianças espirituais ainda, né? E todo pai sabe muito bem que tem que impor certas vezes coisas aos seus filhos amados, né? Ninguém gosta de ver uma criança chorando, mas sabe que isso é importante para o crescimento dela, né? Quando se trata de uma coisa boa, é claro, como por exemplo, está chorando porque tomou uma vacina, né? Ou está chorando porque quer tomar um sorvete, está gripado, resfriado e não pode tomar o sorvete, o pai proíbe, a mãe proíbe, né? Então, esse choro de trazer benefícios, ele tem que ser valorizado. E assim também Deus age conosco, né? O conhecimento excessivo das coisas que nos aconteceram no passado pode nos ofuscar. Saber de coisas dolorosas no passado, coisas que fizemos e que hoje estaríamos estarrecidos se alguém dissesse que nós fizemos, né? Não tem nenhum proveito à nossa evolução, essa é a realidade, né? Então a gente deve encarar as nossas encarnações como oportunidades de redimir as faltas que cometemos em encarnações anteriores. E aí somos colocados em frente às mesmas situações, às mesmas pessoas, às vezes locais, para que a gente possa corrigir erros, né? E não cometê-los mais, ou seja, ter um verdadeiro aprendizado. É isso que a gente precisa, né? E se a gente se lembrasse de todas as existências anteriores, nós teríamos uma vantagem injusta, não é verdade? Já saberíamos o que é errado, né? Tem inclusive um filme bastante interessante sobre esse aspecto que se chama Feitiço da Lua, bem antigo. Quem é da minha idade, assim lá como Carmen Politano, certo? Que é mais velha do que eu, ela deve se lembrar desse filme Feitiço da Lua. Então ele sempre fica voltando à mesma situação. Primeiro ele tenta, na verdade, tirar proveito da situação, mas depois de um certo tempo ele aprende o que precisa ser feito, né? Então, o Feitiço da Lua ou o Dia da Marmota, alguma coisa assim, agora me fugiu no nome do filme, mas a ideia é essa, ele vai passando repetidas vezes pela situação, primeiro querendo ganhar vantagens, até que depois ele entende o que ele precisa aprender com aquela situação, e aí ele consegue se superar e se libertar disso, né? O nome do filme me perdoe, agora a cabeça já não é muito boa, não me lembrei direito não, viu? Então, assim a gente teria uma vantagem justa, porque a gente já viu o que dá certo, já viu o que não dá certo, né? Então faríamos as coisas não porque aprendemos, mas apenas porque lembramos do que é errado fazer, né? Então não teríamos o mérito da atitude que tomamos sem que efetivamente tivéssemos evoluído, né? E aí Deus nos dá a chance de tentar novamente, mas não nos tira o mérito da boa ação, né? E, no entanto, nada está perdido com relação a isso, muito pelo contrário. A gente deve lembrar sempre que a vida principal é a vida do espírito, que cada encarnação é apenas um processo de aprendizado, né? E que sempre voltamos da encarnação para o plano maior, né? E é assim que após cada encarnação, quando do outro lado da vida, vamos nos lembrar das existências anteriores. E é claro que a lembrança completa de todas as existências só ocorrerá quando tivermos bastante evolução, pois a pessoa não deixa de ser em nada o que ela era aqui na Terra, né? Quando passou para a espiritualidade, né? De modo que nem todos estão prontos para suportar, mesmo que desencarnados, as revelações do seu passado. Então é por isso que a gente não lembra de tudo.
tem aquele filmezinho sim passando, como a gente tem na imagem, todo espírita tem isso na imagem, né? Que lá em cima, quando desperta, o filmezinho passando, as coisas erradas que fez, as boas, mas nem tudo vem à tona à mente da gente, porque às vezes não estamos preparados e preparadas para enxergar o que nós fizemos, né? E aí assim o espírito só vai lembrar dos fatos mais relevantes das suas existências, né? E que ele vai usar para definir como será a sua própria existência, escolhendo os problemas, situações, pessoas que conhecerá e demais dados da sua vida futura, visando sempre o seu aprendizado e aprimoramento. E é claro que isso o espírito não faz sozinho. Nós temos uma verdadeira equipe de engenharia reencarnatória para nos ajudar, os nossos mentores, protetores, né? Nos mostrando os melhores caminhos a seguir, né? E a gente lá em cima não se importa com as dificuldades. A maioria de nós prefere mesmo as dificuldades, porque sabe que isso é que vai fazer a gente seguir adiante na nossa escalada evolutiva, né? E aí, se a gente olha o esquecimento do passado sem o devido cuidado, a gente pode pensar que se esquecemos de tudo, então tudo está perdido. Isso não é verdade. A experiência da vida nos prova o contrário. Quem nunca ouviu falar de crianças que são pequenos gênios, né? Que sem que ninguém ensinasse nada, ou com um pequeno aprendizado apenas, são capazes de realizar coisas como se fossem adultos e de maneira brilhante, né? E de onde viria essa experiência, se não de vidas passadas, né? Por que que dois irmãos, criados na mesma casa, expostos aos mesmos estímulos, educados da mesma forma, podem ser tão diferentes entre si? Isso acontece porque o passado está esquecido sim, mas não perdido, né? Está gravado em nossa mente, num local que não nos permite ir lá e lembrar de tudo o que houve, mas permite usar aquilo para o nosso bem. Nós podemos acessar as nossas memórias de encarnações passadas para produzir melhorias em nós mesmos, né? Isso tudo está dentro da nossa intuição. Então a gente tem aquela vozinha da nossa consciência, muitas vezes a lembrança adormecida, escondida do nosso passado, vem à tona para refrear erros no presente, né? Como ocorre assim com as pessoas com quem convivemos. Todos nós não temos aqueles com quem nos afinamos imediatamente. E não ao inverso também, é claro, aqueles que imediatamente não gostamos, nós baianos assim, meu santo não bateu, não é verdade? Pois bem, os que afinamos são os amigos de outras encarnações, e os que não afinamos foram inimigos do passado que reencontramos. Não nos lembramos deles, até porque poderia estar bem diferente do que eram, obviamente, outro corpo físico, né? E também com outras, já adquiriram outras experiências desde a época que nos encontramos e que não foi um encontro muito agradável, salutar, né? Então eles podem ter se modificado. Mas guardamos dentro de nós o secreto conhecimento daquela existência, dos motivos que temos para que estejamos juntos de novo nessa vida, né? Lembrar do passado ajuda, vocês acham? Já pensou o que você faria com o conhecimento do passado se conseguisse se lembrar de tudo? Já fomos ricos, pobres, saudáveis, doentes, bons, maus, né? Na verdade, não importa como vivemos, e sim o que fazemos das nossas vidas, né? Mas cá entre nós, quem não gostaria de saber que já foi rei, né? Seria bom, com certeza, mas isso seria útil? Aí está a grande questão. Deus respeita a nossa vontade através do nosso livre-arbítrio, que sabemos que é relativo pelo nosso estado evolutivo ainda baixo, mas quer o melhor para nós e por isso nos impõe limites para evitar que nosso orgulho e vaidade nos atrapalhem. Também as coisas ruins nos atrapalhariam, claro. Saber, por exemplo, que em outra vida fizemos coisas terríveis, matamos, roubamos, furtamos, né? Com pessoas que estão ali agora, novamente no nosso convívio, né? Como a nossa consciência nos cobraria de tudo isso, né? Orgulho e humilhação. Esses seriam os resultados do conhecimento pleno do passado, que nada ajudariam a nossa evolução, essa é a verdade, né? Então, se encarnamos, como já dissemos, para aprender coisas novas e corrigir erros do passado,
essas lembranças não nos ajudariam em nada. Por isso estamos sempre cercados daqueles com quem convivemos em outras vidas para reaprender, olhar, ressignificar situações, né? E corrigir o que fizemos de errado, né? Mas seria fácil perdoar uma pessoa que nos fez um grande mal no passado, mesmo que hoje fosse alguém próximo, como um pai, um irmão, ou mesmo até um filho, né? Deus nos deu o que realmente necessitamos, né? A capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Tira-nos a lembrança do passado, que nada nos auxilia. E aquilo que chamamos de consciência é a lembrança interior do que fizemos, e é dela que precisamos. Assim, não importa saber quem fomos ou o que fizemos em outras vidas, né? O que importa é aproveitar o tempo de encarnado, que é curto e raro, para corrigir todas as nossas más tendências, nossos defeitos e mazelas, como os espíritas gostam de chamar, né? Porque nós temos que mudar os maus hábitos. E isso é uma coisa difícil e complicada. Não é fácil mudar hábitos. Ninguém se torna santo da noite para o dia, nem de uma encarnação para outra, né? É um trabalho difícil, lento, que vai começar com atitude que, com a repetição, vai se tornar um hábito, para depois, aí sim, se incorporar de maneira definitiva. E aí nos surge uma última questão. Podemos lembrar de alguma forma do passado? A resposta é sim. Antes, devemos considerar que Deus só quer o melhor para nós. E em função disso, Ele sabe que algumas vezes uma pequena revelação aqui, um clarão ali, podem auxiliar alguém que esteja perdendo o rumo da sua encarnação, que não esteja ouvindo bem o que sua consciência lhe diz. Então, tudo sempre com um propósito definido e não apenas para curiosidade sem uso prático, né? Deus, que é puro amor, infinita bondade, respeita a nossa vontade, até quando queremos algo que pode nos prejudicar. Ele indica caminhos, mas os passos são nossos. Hoje temos técnicas desenvolvidas por médicos, psicanalistas, conhecidas como regressão de vidas passadas, que permitem muito além do que normalmente seria possível. As pessoas que estão envolvidas nesses processos nem sempre são tão esclarecidas quanto as verdades e necessidades do indivíduo perante a vida espiritual, de modo que podem fornecer revelações que nem sempre são úteis para as pessoas. É bom? É ruim? Só Deus sabe, né? É preciso critério. Tem que ter critério. E nós temos terapeutas criteriosos para fazer isso, né? Hoje, dentro do Espiritismo, sim. Não é à toa que se faz um processo de regressão espiritual. Tem que ter muito critério. Enxergar a necessidade real disso, né? Isso pode curar traumas escondidos, com certeza, mas esse conhecimento precisa ter limites. Do contrário, ofuscaremos a nossa visão com a visão da verdade anterior, né? O importante, gente, é a gente olhar o presente. Para aqueles que tiverem curiosidade de saber o que foram no passado, mas não queiram enfrentar as consequências do excesso de informação, os livros da codificação nos dão uma dica preciosa, né? É preciosa porque é baseada em informações que já temos, portanto, sem medo de saber o que não é bom, né? O Espírito da Verdade nos diz literalmente: se queres saber como foi teu passado, olha teu presente. Tudo o que passas hoje é resultado do que fizeste ontem. Basta lembrar da lei de causa e efeito e da lei de justiça. A primeira diz que tudo o que fazemos tem um efeito. Se fazemos coisas boas, resulta em coisas boas. Se fazemos coisas não tão boas, resulta em coisas não tão boas. E a segunda, a lei de justiça, vai garantir que tudo que fizemos de bom ou de mal retornará para nós na exata medida. Ora, nossa vida, a vida ao nosso redor, o que nos acontece? É ruim ou é bom? Se é ruim, foram as coisas ruins que fizemos. O que nos acontece de bom? Foram as coisas boas que fizemos. O que gostamos de fazer? Foram as coisas que mais fizemos no passado. O que não gostamos de fazer foram as coisas que falhamos no passado. E o que nos acontece sempre é a lição que não aprendemos e somos expostos para gravar. Precisamos aprender a lição.
E o que nunca nos acontece? Lições aprendidas, que não precisam mais ser repetidas, né? Então, concluindo, meus queridos amigos, o passado é bom, porque nos trouxe até aqui, onde estamos hoje, de acerto em acerto, de erro em erro. Foi o que nos fez o que somos hoje, né? E se devemos aprender a nos amar, a nos aceitar como somos, devemos então aceitar primeiro o nosso passado. Mas o melhor do passado é onde ele exatamente está, no passado, fechado aos nossos olhos, até o momento que pudermos encará-lo com utilidade. Assim, olhar para evitar cair em nossos erros é bom, mas nosso foco deve ser sempre o presente e o futuro. Se Deus preferiu esconder de nós, Ele, que é o Criador do Universo, Pai amoroso, princípio fundamental de todas as coisas, então é porque isso é o melhor para nós, né? Quem quiser aprofundar mais sobre esse tema, isso está no Livro dos Espíritos, a questão 392 a 393, o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, e também o Livro dos Médiuns, item 290, questão 15. Muita paz, muita luz para todos nós. Deus conosco, agora e sempre. Obrigado, Kátia, pelas reflexões trazidas na mensagem da noite de hoje. Que possamos, cada um de nós, fazer a sua autoanálise, as suas reflexões, através da oração, através do silêncio, para que possamos conversar conosco, né? Fazer aquela conversa com a nossa consciência e ver em que ponto precisamos melhorar e no que precisamos mudar. Muita gratidão pela mensagem e as reflexões trazidas na noite de hoje. Então vamos agora para o atendimento espiritual, onde vamos procurar um local mais tranquilo, né, da nossa casa, um local mais silencioso, sem muita movimentação, sem zoadas, sem ruídos externos. E vamos procurar uma posição mais cômoda possível para estarmos receptivos às vibrações, às energias que foram trabalhadas e foram trazidas para cada um de nós na noite de hoje. Sabemos que a equipe espiritual trabalha incessantemente para que tudo corra bem na corrente de energia que formamos, né, com o nosso pensamento, mesmo estando não estando presencial, estamos virtualmente ligados, né? Então vamos procurar nos acomodar, né, fechar os nossos olhos, fazer o trabalho de respiração, respirar profundamente, enchendo os nossos pulmões de ar. Mais uma vez, respirando e soltando o ar. E vamos sentir, nesse momento, a presença amorosa de nossos amigos da equipe espiritual, que estão aqui ao nosso lado, e rogar ao Mestre Jesus que esteja conosco agora, nesse momento, derramando sobre cada um de nós energias de cura. Vamos mentalizar a luz azul. A luz azul, que é a luz da cura, do bem-estar, do refazimento. E que essa luz azul possa estar acima de nossa cabeça,
irradiando a luz sobre todo o nosso corpo e sobre todo o nosso ambiente, ao que está à nossa volta. Que a luz azul possa ir caindo sobre nós, começando pela nossa cabeça, pelo chakra, descendo ao chakra frontal, o laríngeo, e derramando e espalhando essa luz azul sobre todos os outros chakras, sobre todo o nosso corpo, descendo pela nossa coluna vertebral e irradiando através de todo o nosso sistema nervoso, levando essa luz a todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Que nós possamos, nesse momento, estar sendo banhados por essa luz da cura. E vamos sentindo que nós vamos ficando mais leves. E que o nosso Mestre Jesus, o nosso grande amigo, vamos imaginar, vamos visualizar o Mestre Jesus nesse momento, caminhando ao nosso lado. Como um amigo quando está conversando com a gente, caminhando. Vamos sentir a presença de Jesus agora, aonde estamos. E que essa luz que Jesus está irradiando possa nos iluminar. E não só a nós, mas também iluminar a todo o ambiente em que estamos, levando essa luz às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos lares, às nossas casas, a nossa família. Que todos sejam beneficiados dessa luz. E sentindo essa paz tomando conta de nós, de cada um de nós. Vamos sentindo o corpo ficar mais leve, a mente mais tranquila, uma sensação de paz. Uma sensação de paz tomando conta de cada um de nós. E assim podemos absorver toda essa energia de amor que está sendo colocada agora, nesse momento, sobre cada um de nós. Que nossas aflições, nossas angústias, nossas tristezas possam ser amenizadas com esta luz, com a presença do Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pela Sua infinita bondade para conosco. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui, bebendo desta fonte inesgotável de amor e de bondade. Então, irmãos, vamos aos poucos sentindo a leveza, a tranquilidade e a paz sendo irradiada sobre nós. E o sentimento que nós temos é de gratidão. Gratidão pelo amparo divino que nunca nos falta. E sabemos que essa energia de luz, de amor e de paz também está sendo
irradiada a todos os nossos irmãos, nossos irmãos invisíveis da equipe espiritual. O nosso anjo de guarda também está sendo fortalecido. E todo essa luz e esse sentimento de paz que está nos envolvendo nesse momento possa permanecer conosco, em nossa casa, em nossa família, por toda essa semana que está começando, né? A partir de hoje, no nosso encontro. Então, gratidão, Senhor, por tudo, por todas essas bênçãos recebidas. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos acalme e nos fortaleça todos os dias de nossas vidas. Muita paz e que tenhamos uma semana de muita tranquilidade e de muitas reflexões, e nosso esforço para mudar fique cada vez mais forte dentro de cada um de nós. Muita paz.